Oiê, bem-vindos de volta ao Pílulas de Instabilidade. Hoje a gente vai comentar o texto de uma autora chamada Donna Haraway. Ela é bióloga, ela é formada em biologia e ela também é filósofa. O texto que a gente vai comentar é o Manifesto Ciborgue. Ele foi um texto publicado originalmente em 1985. E então ele vai ter, como ao longo do nosso vídeo vocês vão perceber, uma marca bastante temporalizada desse tempo. Eu particularmente achei a leitura difícil, então eu não sei se é exatamente uma recomendação, né? Pode ser que sim, mas é um vídeo para a gente comentar um pouco sobre algumas questões que o texto traz e que fizeram a gente remontar a década de 80, mas também atualizar, né? E puxando, falando como é que estão essas coisas hoje. Acho que chama atenção a ideia do manifesto, né, que é um gênero textual muito específico, que tem por função convocar a ação. Né? Então, a ideia do manifesto aí dialoga com o manifesto comunista. Então, é um texto que vai apresentar algumas questões sociais, culturais, enfim, subjetivas que a gente tem vivido e falar, tá, mas o que a gente faz com isso, né? Qual é a sugestão? Para que lado, para que orientação a gente pode seguir? E nesse sentido, acho que o nome ciborgue também já traz aí a ideia de que vai ter uma relação com a tecnologia e tal. Acho que é uma certa disputa de espaço aí com as narrativas distópicas, né? Que vão apresentar algumas relações com a tecnologia, mas não propõem nada, né? Acho que talvez esse seja uma das principais diferenças da gente só pensar na tecnologia na chave, sei lá, do Black Mirror, por exemplo, que bota a gente num lugar meio, tá, deu ruim, né? Então vamos só ficar aqui olhando. Eu acho que a gente vai comentar isso, né? Ela passa por esse lugar do deu ruim, mas assim, não vamos ficar na lama, vamos fazer alguma coisa com isso. Acho que talvez o gênero manifesto ele tenha isso de diferente em relação a outros gêneros textuais, e nesse caso estou comparando com as distopias, que é mostrar um determinado problema, mostrar, olha, a gente tá vivendo algo que é grave, algo que chama a atenção negativamente, mas ele tem uma chave otimista, né? Ele pretende ir para um lugar de alteração da sociedade. Então ele é mais utópico do que distópico em geral. Para apresentar um pouco desse texto, enfim, a Donna Haraway ela é uma autora, uma filósofa feminista, então ela está preocupada com as contribuições do pensamento feminista para a gente entender a ciência e a tecnologia, enfim, desde essa época até hoje, né? Ela ainda publica muitos textos nesse sentido. E o que ela faz nesse texto especificamente é pegar duas correntes do pensamento feminista, o pensamento socialista marxista e o pensamento as propostas do feminismo radical, a partir de duas autoras especificamente, e ela faz uma crítica dessas autorias, desses pensamentos, para mostrar como é problemática a forma como a tecnologia é pensada e criticada nessas duas correntes. Ela se identifica com o pensamento socialista marxista, ela se identifica como uma feminista socialista, só que ela tem uma crítica em relação a esse olhar que tende justamente a falar que a tecnologia tem um problema, uma dominação sempre negativa, sempre problemática. A mesma coisa com o feminismo radical, que tenta, as duas correntes, em alguma medida, tentam voltar a uma certa noção de mulher conectada à natureza, ao natural, uma dominação do corpo e do sexo feminino enquanto um corpo biológico, e negando sempre essa dimensão da técnica e da tecnologia e do conhecimento científico que vinha se desenvolvendo desde a década de 80. Então, acho que a gente podia começar a entrar em alguns desses pontos que ela apresenta como negativos, né? É um texto realmente difícil de transitar, né? Porque ela desde o começo está falando que ela vai ser irônica, né? Então, ela tem muito de brincar com vocabulário, de brincar com a forma. Então, a gente às vezes fica um pouco desequilibrado nesse sentido, fica sem ter onde pisar firme, né?
Mas a gente escolheu 3 aspectos aí do que ela critica, digamos assim. No fim do texto, inclusive, ela fala, né, que a ideia desse manifesto ciborgue é abraçar o caos, é botar na bagunça mesmo, é misturar, ela trata muito dessa ideia do híbrido, né, e acho que isso é interessante pensar no que o Lucas estava falando, ela tá, o feminismo ciborgue, aí, como ela está apresentando, está buscando uma representação de mulher que não seja pautada no natural, né? Então, ela vai propor essa ideia de uma hibridização, de que os corpos dentro dessa sociedade que historicamente se desenvolveu muito atrelada às tecnologias em geral, são corpos que têm seus funcionamentos, que têm seus imaginários, que têm suas ficções, que têm suas fantasias, todas associadas a essa tecnologia. E aí ela faz uma lista, da qual a gente destacou 3 principais pontos aí, né? Mas ela faz uma lista de alguns aspectos negativos dessa relação com a tecnologia, que era aquilo que eu estava comentando um pouco a respeito do gênero manifesto, né? Então, no momento que ela está falando da baixa, ela vai falar, olha, tem algumas coisas aqui que são realmente ruins, né, da forma como se desenvolveu. E aí ela fala da escola, do Estado, da casa, da saúde, da educação, sei lá, de uma série de coisas. E a gente selecionou, isso que o Lucas estava comentando, a gente selecionou 3 desses aspectos, porque a lista é um pouco extensa e talvez um pouco difícil de entender, talvez a gente esteja fugindo para não ter que falar de coisas que a gente não entendeu. E a gente selecionou o Estado, a casa e a escola. Você quer começar falando do Estado ou a gente começa pela casa? O que você acha? Pode ser. É importante, eu não sei se eu comentei, ou talvez reafirmar isso que a gente está, como ela está entendendo a tecnologia, porque essa crítica que ela está fazendo a essas 2 correntes de pensamento pensam a tecnologia como uma nova forma de dominação única e exclusivamente, né? E ela está querendo pensar essa tecnologia, essa ciência, como também potência para fugir dessa dominação, digamos assim. Então, nessa chave, entrando, vamos começar pela casa, né? A gente pode pensar, lembrar aí da década de 50 e 60, um pouco posterior à Segunda Guerra Mundial, desse momento em que existe um imaginário de uma mulher. Eu acho que isso vem desde antes, na verdade, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, que a mulher e esse ambiente caseiro ligado às tecnologias domésticas, do fogão super equipado, ou então do aspirador de pó, Aspirador. da máquina de lavar roupa, da máquina de lavar louça. Então, essas muitas tecnologias que, associadas às mulheres, mantêm as mulheres dentro do ambiente doméstico, né? Isso é uma das formas de dominação, digamos assim. Ela dá alguns outros exemplos, mas ela está falando justamente dessas outras medidas que prendem as mulheres ao ambiente doméstico, né? Uma coisa que é interessante aí é que ela reforça também a ideia de que o termo mulher, ou essa identidade mulher, é uma identidade que, não sei se ela nasce, mas ela fica muito mais forte nesse pós-Segunda Guerra, né? Ela até faz uma comparação com a identidade da juventude, né? Que são categorias ou categorizações possíveis de corpos, que não são categorizações naturais, né? Não são dadas de antemão, mas são categorizações que respondem a um determinado fazer social. Nesse pós-guerra, as mulheres têm um espaço reservado aí que é diferente dos homens. Os homens foram para a guerra, os homens voltaram da guerra, as mulheres ficaram, elas cuidaram, elas, enfim. E aí esse imaginário todo, ele é construído no entorno delas. Quando as tecnologias, né, para facilitar o serviço doméstico aparecem, eu acho que dá até para lembrar daquelas propagandas que são extremamente famosas, né, de eletrodomésticos, e sempre com as mulheres meio pin-ups, assim, mas pin-ups de dentro de casa, né, eu não sei o nome dessa estética especificamente, a dona de casa ali, mas com um certo uniforme, com uma certa paleta de cores, né, tem aquela coisa dos tons pastéis ali e tal, construindo a torradeira da mesma cor do liquidificador e tal. Acho que são propagandas que circularam muito e que
não sei, remetem a esse momento da história. E aí eu acho que ela vai fazendo referência a isso e acho que ela avança um pouco, vou avançar um pouquinho nessa questão da casa também, mas a gente pode pensar nisso hoje, né? Se essas tecnologias elas foram sendo desenvolvidas e a ideia que veio com elas foi de facilitar o trabalho doméstico, numa sociedade como a nossa, o trabalho doméstico ele perde o lugar dele, o valor dele como algo que toma tempo, como algo que toma, enfim, a preocupação, né, que fica ali na cabeça, putz, preciso botar roupa no varal, preciso tirar a roupa da máquina, preciso, sei lá, fazer isso, fazer aquilo, porque é tudo muito fácil, é tudo muito tecnológico, né? Então, essa naturalização que a gente tem das jornadas duplas, triplas, principalmente das mulheres, ela pode dialogar um pouco com isso também, né? Esse espaço doméstico, então, ele passa a ser um espaço mais feminizado, no sentido de ele de se entender socialmente que ele é dominado pelas mulheres, mas ao mesmo tempo a mulher, essa mulher ciborgue que não tem domínio sobre esse híbrido que ela passa a ser quase que um eletrodoméstico dentro dessa casa também, né? Ela é o eletrodoméstico que vai ligar os outros. Ela é quase a Alexa, né? A famosa. Nossa. Esse eletrodoméstico que liga os outros eletrodomésticos, né? Nossa, isso me fez pensar no filme Her, inclusive, né? Porque da coisa da Alexa, realmente, né? Esses aparatos que ajudam em casa, geralmente eles ganham nomes de mulheres, né? A Siri, isso é sempre o feminino, né? E a voz feminina. Então, é isso também, né? Mesmo os que são os dispositivos tecnológicos que são independentes do gênero, digamos assim, eles vêm num formato generizado, né? Uhum. E corroboram justamente essa visão de uma mulher que está no domínio do doméstico, né? Sim. E é muito louco, eu não sei se você viu aquela discussão acho que é do Bradesco, não sei, tem uma inteligência artificial, eu não lembro o nome da inteligência artificial, mas ela estava recebendo muitas mensagens de assédio, muitas mensagens violentas dos usuários do banco e tal, e o Bradesco fez uma propaganda sobre, não, chega de assédio em relação às mulheres, isso e aquilo, assim, sabe? Mas me pareceu, eu não sei, eu não consegui acreditar muito na propaganda do Bradesco. Me soou muito esquisita, esquisito o discurso ali, porque era um discurso meio pelas mulheres, mas eles criaram uma inteligência artificial que tem voz feminina, que, enfim, remete a esse universo feminino, que é a inteligência que vai servir o cliente, e aí essa discussão sobre o feminismo, assim, eu fiquei muito confusa com esse rolê do Nossa, Bradesco. realmente não sei nem muito bem por onde começar a pensar nisso, assim, né? Essa chave, realmente, não só... Ela comenta em algum momento também da coisa das tecnologias... Ela está falando sempre sobre a comunicação e o quanto a tecnologia e a ciência tomou um ar de codificação a partir desse período. Lembrar que a partir da década de 80 foi justamente foi a popularização dos computadores, né? Começou a se popularizar os computadores domésticos. Para quem é mais novo, o computador nunca esteve no ambiente, nem sempre esteve dentro de casa. Eles eram os trambolhos, enfim. E essa tecnologia da comunicação, ela também toma ares femininos, né? São sempre as mulheres que são as auxiliares de comunicação de uma empresa, né? É o serviço, né? Exatamente. Essa tecnologia, essa inteligência artificial que vem para servir, para ajudar, para guiar, ela tem esses traços femininos, né? E aí enfim, uma outra dimensão que a gente escolheu foi a questão do Estado, né? Que também traz muitas questões, ainda mais agora que a gente está passando por uma pandemia com um genocida na presidência e que a gente sabe que, assim, tanto nas eleições dos Estados Unidos em 2016 quanto nas de 2018 no Brasil, o papel do WhatsApp na internet, né?
ela fala muito sobre as tecnologias militares ou as tecnologias de controle do Estado, isso já na década de 80, para a gente ver como a questão já estava ali, enfim, né, quase 40 anos já. Oi, Lucas, tudo bom? Bugou. Eu vi um tweet esses dias que era assim: 2014 foi há 4 anos, 2018 também foi há 4 anos, 2010 foi há 10 anos, mas 2000 também foi há 10 anos. Isso. Quase que eu estou fazendo o cálculo da minha idade atrás, aí eu não me vejo. Mas é isso, quase 40 anos, então 36 anos aí, né? E já estavam marcantes nesse sentido, das tecnologias envolvidas no controle estatal da população, né? E aí ela comenta sobre a forma como novas maneiras de poder político ser executado, ou da própria replicação do poder, né, e repensado, do controle de massas. E, enfim, as mensagens e as fake news pelo WhatsApp são uma forma de controle sobre o que está se dizendo também. Porque justamente as pessoas não precisam escrever aquilo, elas só copiam e colam, ou até compartilham a mensagem sem pensar sobre o que estão repassando, né? Não sei se você. Não, ia comentar, essa coisa do compartilhamento e tal, é muito comum que se compartilhem só as manchetes, né, sem ler, e agora, durante a pandemia, o Instagram, eu não sei se outras redes sociais fizeram isso também, porque eu não acho que eu não tentei produzir nada em outra rede social, mas o Instagram, quando você compartilha agora alguma coisa relacionada à Covid, ele pergunta, ele fala assim, você leu antes? Tem certeza disso aqui? Você quer compartilhar isso aqui mesmo, sabe? Mas, porque acho que ficou um filtro ali do algoritmo das palavras, né? Covid, vacina, quarentena, pandemia, enfim, o campo semântico aí todo. Mas é alguma coisa muito recente e eu acho que porque tem esse efeito gigantesco que é muito político, claro, mas ele não é só político, né? Ele é biológico também, ele é social, ele é cultural, enfim. Mas questões que são meramente políticas é mais difícil a negociação com as redes sociais, né? Então, a ideia de banir o atual presidente do Brasil de algumas redes sociais, ela é pedida exaustivamente, né, por alguns dos nossos representantes, outros que não o presidente, mas a ideia de, cara, esse homem não pode ter Twitter, esse homem não pode ter redes sociais, porque ele está fazendo, enfim, coisas terríveis a partir do uso dessas tecnologias. E sob a alegação de que o Donald Trump foi banido dessas redes sociais, né? Mas aparentemente é mais difícil a argumentação nesse universo político, né? E aí as fake news vão se proliferando e tal. E a alegação de muitas das redes sociais é que não tem como rastrear, não tem como mapear. E é muito louco, porque a gente sabe que a gente está num período de hipercontrole das nossas vidas individuais. Tipo, eles conseguem rastrear os lugares nos quais a gente teve nos últimos 20 anos, mas não consegue rastrear a quantidade de robô que tem tweetando, sabe? As justificativas são muito estranhas. Eu sou 100% leiga e talvez eu só esteja aqui reproduzindo uma teoria da conspiração. Mas eu tenho uma sensação de estranheza, assim, talvez, inclusive, por não ter informação, por ser leiga. Por que algumas coisas são tão fáceis de rastrear e algumas coisas parecem tão difíceis? Num contexto de neoliberalismo, de um modelo econômico no qual a gente está, eu não consigo não pensar que há uma relação econômica forte aí pautando o que dá e o que não dá. O que essa tecnologia pode fazer e o que ela não pode, né? Eu fiquei pensando naquele caso, e enfim, né? A gente tem visto muito no Instagram os casos de racismo que são denunciados, né? Enfim, ela toma muito como mote dessa crítica ao marxismo, ao feminismo marxista socialista e ao feminismo radical, essa falta de uma leitura interseccional, né? De classe e de raça junto com uma análise de gênero, né? E eu fiquei pensando também nessa dicotomia das tecnologias no processo dessas denúncias, né? O caso do Matheus Ribeiro, aquele instrutor de surf que foi acusado por um casal no Leblon, né, de ter roubado a bike e tudo mais.
um caso de racismo grave, ele gravou, então ele estava com o celular pronto, então ele evidenciou ali um processo de acusação racista em relação à pessoa dele, só que o que a justiça fez em relação a ele, investigou de onde era a bike, ele está sendo culpado por uma compra de segunda mão, que ele não tinha como saber de onde era a bike, e cobraram coisas que não se costuma cobrar e que não se cobraria se fosse uma pessoa branca. Então, esse processo, né, ajuda-se em alguma forma o número de denúncias serem, e a evidência, né, a prova do vídeo, da foto, desses processos enfim, né, de ataques racistas e coisas assim, mas a tecnologia também é usada para acusar essas pessoas de que, né, negras ou de outras minorias, caso façam qualquer coisa, né, que saia do que é considerado ordem, né? Sim. Eu tenho. A gente estava até comentando antes que a minha maior dificuldade desse texto é quando ela vai tentar fazer a parte otimista, né? Porque essa parte pessimista, eu tô aqui, tipo, sim, horrível. Eu tenho muita dificuldade de pensar nessas tecnologias hoje, né, no formato social no qual a gente está inserido, mas essas tecnologias respondendo a outros estímulos que não os estímulos do neoliberalismo, sabe? Que a proposta dela depois mais para frente, adiantando um pouquinho, mas é que a gente tome, né, esse poder tecnológico para se inscrever na história, para modificar a história, para desconstruir e reconstruir das formas como forem interessantes, mas é muito doido, porque não é como se fosse fácil fazer esse processo de pegar a tecnologia, porque eu sinto ela muito mais híbrida com o neoliberalismo do que comigo, às vezes, sabe? Eu sinto que é quase como se eu estivesse invadindo uma relação ali na qual eu não tô, quase. Então, é muito louco. O processo da volta, do otimismo dela, a gente volta a comentar isso, mas essa parte do pessimismo eu tô dentro, assim, eu concordo 100%. E aí, talvez a gente pudesse ir para a questão da escola, né? Agora. Sim. Acho que um outro ponto que ela coloca, então, como negativo dessa tecnologia, a forma como os processos de escolarização também foram se construindo historicamente dentro da relação com a tecnologia. E dentro da escola, eu escolhi 2 exemplos específicos que me chamaram mais atenção. O primeiro, relacionado à reforma educacional, então ela vai falar que as reformas dos currículos, ou, enfim, reformas educacionais como um todo, elas tendem a responder a essa lógica que é tecnológica, mas ela é tecnocrata também, né? Então ela traz uma burocracia dessa tecnologia, uma burocracia que é construída a partir da nossa relação com o uso das máquinas mesmo. Então, uma educação que responde muito, muito inteiramente essa relação com as máquinas. Então, a coisa do relógio, do horário, do sinal, né? Quando bate o sinal para começar, para terminar a aula, tal, tem um ambiente, isso já é uma crítica que, enfim, aparece no texto dela de uma forma superficial ali, não é uma crítica isso, mas enfim, aparece levemente, mas há outros textos que eu estou querendo dizer isso, que há outros textos que entram mais incisivamente nessa questão, né, do ambiente escolar ele ser facilmente associado ao ambiente industrial, né, essa escola tradicional, etc. E isso já tinha aparecido no Foucault, que é um autor com o qual ela dialoga, inclusive, nesse texto, e essa coisa das instituições, de como elas aparecem. Me chamou a atenção a palavra reforma educacional, porque a gente recentemente passou por uma reforma do ensino médio, não sei se vocês lembram, mas era uma reforma que propõe, e a gente está vivendo esse ensino médio agora, né? Mas que propõe uma grade curricular básica e algumas matérias eletivas, né? Então coloca pessoas, sei lá, muito novas, no meu ponto de vista, mas muito novas, para tomar decisões sobre o que elas querem estudar ou não. Como é que essa decisão vai ser tomada, né? Com base em quê? Qual é o propósito dessa relação? Eu vou escolher a matéria X ou a matéria Y porque eu quero trabalhar com não sei o quê. Então, eu tenho pretensões de cursar medicina. Então, é melhor que já no ensino médio eu faça as eletivas de biologia, porque eu já vou me especificando desde muito cedo. De certa forma, quaisquer que sejam, quaisquer não, mas a maior parte das profissões que vão ser exercidas no pós-vestibular aí, são profissões que vão botar a gente para trabalhar com máquinas.
Então, sejam máquinas de uma escala industrial, sejam máquinas tipo celulares, computadores, sejam máquinas dentro de um centro cirúrgico, enfim, máquinas, né? Então é como se a gente estivesse aí nesse processo escolar sendo moldado desde cedo, sendo construído, sendo educado, alfabetizado mesmo, no uso de determinadas máquinas. Então é como se essa tecnologia, ela retroativamente, então, pensando lá na frente, que seremos operadores de máquinas, ela volta e fala assim, cara, mas então vamos fazer uma educação que eduque para as máquinas, que eduque para esse uso, né? E nesse sentido, algumas disciplinas, aí fica um pouco até mais fácil de enxergar porque que algumas disciplinas perdem espaço nesse formato de currículo escolar, tipo as artes, tipo a filosofia, tipo trechos não, disciplinas específicas das ciências humanas, até das ciências exatas. Acho que, por exemplo, a história da matemática é um tipo de conhecimento que não tem espaço, né? Porque que máquina que você vai operar com a história da matemática, né? O que você vai fazer com isso depois? Que é uma expectativa que a nossa sociedade tem, né? O que você vai fazer com isso? Então, tudo aquilo que parece não ter uma utilidade para essa sociedade tecnocrata vai desaparecer no processo de ensino. E ela fala, num outro momento, do ensino superior também, que é o ensino superior industrializado, voltado para essa industrialização. Eu posso pensar numa reprodução disso que eu estava falando do ensino médio, só que no ensino superior, e eu posso pensar que ali já tem também uma outra relação com esse saber, né? Porque também é uma discussão relativamente frequente a ideia de que é uma sociedade que precisa do diploma. Então, eu ensino ali de uma forma relativamente técnica, relativamente mecânica. Isso acontece muito no ensino superior privado, né? Que tem por intuito principal não o conhecimento, mas o fornecimento de um diploma ali. E o que você precisa sair da faculdade sabendo? Operar algum tipo de máquina. Então, eu preciso sair da faculdade sendo capaz de. Que seja de dar uma aula boa, né? Que seja de fazer. Mas eu preciso desse conhecimento único e exclusivamente. Os outros todos que me botariam para pensar, que me levariam para pesquisa, que me levariam para ciência, que me levariam para exploração qualquer outra, que não fosse uma exploração. Exploração no sentido de aventura mesmo, de explorar, não de ser explorado. E não de explorar horrivelmente as pessoas, mas enfim, ter curiosidade a respeito do mundo, né? São processos que são minados. E acho que o ensino superior, e a gente pode fazer uma comparação com o que a gente ainda tem nas universidades públicas, mas que recebe ataques constantemente, né? Mas o ensino superior é um espaço para esse pensamento, para esse desenvolvimento científico, ainda mais do que o ensino médio, o ensino fundamental, né? Porque no ensino médio e no ensino fundamental, a gente poderia receber ferramentas que auxiliassem a gente a pensar cientificamente, né? A pensar curiosamente, não necessariamente cientificamente, mas com certo olhar de curiosidade para esse mundo no qual a gente está. E o ensino superior é o lugar em que, teoricamente, se produziria, né? A partir dessas ferramentas, você pega elas e produz alguma coisa. Então, o ensino como um todo, se eu pensei nesses dois pontos aí, mas o ensino como um todo permeado por essa relação tecnocrata, né? Que seria a parte mais negativa dessa relação com a tecnologia. Ela fala também, achei curioso pensar esse texto produzido em 85 agora também, que ela fala sobre um analfabetismo científico, né? Nos argumentos dela, direcionados principalmente em relação a mulheres brancas e pessoas negras. Mas hoje a gente pode pensar justamente nessa questão das discussões sobre o anti-vacina ou a terra plana, né, o terraplanismo, e de quanto isso está permeado em muitos setores da sociedade, né? Se a gente pensa na questão da educação pública no Brasil, que eu acho que pode estar associado a esse argumento do analfabetismo científico, a gente pode pensar na coisa do ingresso nas universidades, né? Que é principalmente dificultado para essas pessoas que são de escola pública, que principalmente de origem pobre. Então, no Brasil, por conta das questões de classe econômica e com a intersecção com a questão racial, são também majoritariamente negras, né? E de quanto isso se revela especificamente no Brasil com relação às ações afirmativas em escolhas por
profissões que não trazem necessariamente um retorno financeiro depois, né, condizentes com essa pretensão capitalista de ganhar mais dinheiro, enfim, né, com essa noção de crescimento e de progresso, né. Eu li, inclusive eu publiquei no Cambaleio um texto que fala sobre isso, né, sobre a questão das ações afirmativas da UFRJ, e ela fala, as autoras falam justamente sobre isso, sobre como, apesar do ingresso ser majoritário, isso não se traduz posteriormente em um desenvolvimento econômico dessa população que ingressa no ensino superior. E eu acho que daria para pensar nesse sentido também a escola, né? A tecnocracia, inclusive esse mesmo texto fala justamente que as políticas de ingresso durante a década de 90 dessa população mais pobre, principalmente negra, foi para o ensino técnico superior. Então, que alocava elas num processo de dominação racial e de classe para elas trabalharem com trabalhos manuais, né? Elas não podiam crescer na profissão e tudo mais, justamente por conta de um ensino direcionado para o ensino técnico, né? E é isso, ela está pensando em um outro contexto, que é o contexto estadunidense, um contexto de 85 e que cabe também para o Brasil nesse sentido, né? Sim. Bom, a gente pode tentar ir para a via positiva agora, né? O que ela sugere, então? Dado que a gente nessa lama, o que a gente pode fazer em relação a isso? Acho que a primeira coisa que ela trouxe no texto que me chamou a atenção em relação a como lidar com essas questões é um diálogo que ela faz com o Nietzsche. Então, ela puxa uma frase do Nietzsche que ficou famosa, que é o Deus está morto. Ela fala, não só Deus está morto, a deusa está morta também. E esse Deus, ela está fazendo referência a essa natureza, essa energia feminina pura, né, que viria de um Éden, de uma coisa muito idílica, e que se estaria buscando, né, segundo ela, em algumas teorias feministas, né, a gente quer voltar para esse começo, para essa unidade, e ela fala o seguinte, ela fala, cara, só que nesse lugar no que a gente está agora, a gente já é híbrido, a gente não é mais um humano puro, né, não teria como voltar para isso que ela está entendendo como um estágio anterior, primeiro lá e tal, né, ela tá falando, não tem esse lugar, então a gente precisa entender que a gente já está nessa vida tecnológica, isso significa que os nossos corpos são tecnológicos também, que a gente usa todos os produtos da tecnologia nos nossos corpos como um todo. Agora, né, a gente está fazendo uma relação que passa pela tecnologia, mas também que essa tecnologia ela vai moldando os nossos imaginários. A gente comentou, por exemplo, na parte mais negativa, que essas tecnologias elas estão nas instituições e nesses grandes lugares sociais. Então, a casa, a escola, o Estado, enfim, ela faz uma lista muito maior ainda, né? E se está nesse social, muito provavelmente a gente dentro desse social também está interligado, né, com essas questões. Eu quero dizer com isso que a gente pensa por meio da tecnologia, que a gente tem expectativas, que a gente tem sonhos por meio da tecnologia, né? A gente espera mudanças pensando, então eu vou votar por um Brasil melhor nas eleições de 2022. Ainda bem, por enquanto, o voto eletrônico, né? Então, a gente promove mudanças sociais por meio dessa tecnologia, né? E ela fala, cara, se a gente admite, então, que esse uno, que essa ideia aí de principalmente porque ela está fazendo um manifesto que é feminista, né? Mas que essa mulher aí, ela não existe, e a gente toma pra gente, fala, cara, então tá, então é com a tecnologia, vou aprender a lidar com isso, eu vou dominar isso em vez de ser dominada, vou assumir que eu sou um híbrido. E assumir que sou híbrido dialoga com Nietzsche, porque quando ele fala que Deus está morto, ele vai falar, essa ideia do uno, essa ideia de uma verdade absoluta, ela está morta. Para ela, que sim, há outras verdades absolutas, né, decorrentes aí dessa tradição filosófica, que também estão mortas. E quando a gente assume isso, a gente assume a possibilidade de destruir e de reconstruir. Então a gente passa a ser o que a gente quiser, né? A gente tem possibilidade de construção de narrativas novas. Eu fiquei pensando nesse uso positivo também, né? Nessa tecnologia desenvolvida nessas novas vacinas que foram usadas no coronavírus, né?
na vacina contra o coronavírus, que eles juntam, digamos assim, quase tudo que ela fala, digamos, né? Que ela fala da codificação da biologia, e a gente pensa no código genético, e de como o código genético e com o RNA mensageiro possibilitou esse desenvolvimento de uma tecnologia que defende, né, que ajuda no processo de defesa contra um patógeno, né? Então, são formas de vínculo e de associação com a tecnologia e a biologia que não estão, para ela, não é uma chave de controle, né? É uma chave de um conhecer e de fazer alianças com, né, a biologia nesse sentido. E, enfim, eu acho que foi o exemplo que eu mais pensei, assim, do RNA mensageiro, que faz com que a gente produza a proteína que o vírus produz originalmente, a gente então produz células de defesa contra o vírus. É complexo e ao mesmo tempo genial, assim, né? É impressionante. Eu acho que está na chave positiva, né? Nos vacinemos. Por favor. Estou esperando a vacina. Eu pensei na recriação das narrativas e me veio à cabeça o próprio mito da criação, porque se a gente domina essas tecnologias, tal, a gente pode repensar as nossas histórias. Isso não tem a ver com revisionismo histórico, tem a ver com a recriação de mitologias, né? Porque eu não vou pegar eventos históricos que realmente aconteceram e fazer uma releitura deles que, enfim, vai distorcê-los de alguma forma, aí pensando no estudo da historiografia. Mas estou pensando num mito original aí que a gente tem difundido na maior parte das religiões cristãs, que é de um Deus que cria esse paraíso e que tem ali, ele cria o Adão, aí da costela do Adão, ele faz a Eva, não sei o quê, e isso pode ser repensado, porque é uma mitologia, porque é um mito de criação, é um mito de onde a gente veio. E aí, acho que pensando em algumas formas mais contemporâneas de ser feito, eu lembrei do Pantera Negra, que quando cria o Wakanda dentro ali daquela narrativa, dá para muitas crianças uma mitologia a respeito da criação, de da onde a gente veio. E esse da onde a gente veio, misturando ancestralidade, o Lucas tinha comentado isso na conversa que a gente fez antes de gravar, mas misturando a ancestralidade e a tecnologia, porque o Wakanda é extremamente tecnológico, né? E é um mito de criação ali, é uma outra possibilidade de recontar da onde a gente veio, a gente não, né? Mas da onde um determinado grupo de pessoas vieram, e aí todo mundo passa a ter essa possibilidade de repensar de onde eu vim. Qual é a história que eu quero criar, né? Como é que eu quero repensar os meus deuses? A que deuses eu vou prestar reverência, né? Porque nesse contexto no qual a gente está, eu tenho a sensação de que os deuses mais populares são deuses associados a essa economia, associados a essa tradição do dinheiro e tal. Mas poder repensar os deuses é muito interessante também, né? E alianças também, né, de alguma maneira, porque o Wakanda também, eu gostei muito do filme nesse sentido, e eu acho que ele também dialoga muito com o texto dessa maneira, são grupos diferentes, né, são diferentes associações e grupos, etnias, que têm uma aliança comum, né, eles têm um entendimento comum. É sobre isso que ela está falando em relação ao feminismo, né? Porque o feminismo socialista e o feminismo radical que ela está criticando aqui esquecem justamente dessa multiplicidade de diferentes mulheres, as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres, enfim, né, de várias regiões diferentes do mundo, com classes diferentes, com propósitos diferentes, né? E eles estão buscando essas duas correntes, uma unificação, e ela está falando, é preciso pluralizar, né? Eu acho que justamente o Wakanda mostra isso, assim, né? É uma aliança entre diferentes ali, contra um inimigo comum. Eu gostei do filme nesse sentido. Então eu não sei se isso é um incentivo necessariamente para ler esse texto. A gente pode deixar disponível um link que tenha ele para quem se aventurar a ler esse texto, mas fica aí o anúncio de que é um texto desafiador, né? Esse foi o Pílulas mais longo que a gente fez, mas também foi o texto mais difícil que a gente leu, que a gente ficou muito tempo discutindo antes de gravar, e aí nessa gravação tem um monte de coisa que vem à cabeça,
eu acho essas discussões sempre muito estimulantes, né? Então, se você se sentir convidado, mais uma vez, repetindo o que o Lucas falou, né? Sentir convidado, leia, mas vai sabendo que é um negócio meio árido ali, é meio complicado. Mas muito obrigada se você acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.